Mas como foi esse começo, Dani? Conta um pouquinho pra gente. A gente vai voltar ainda antes, mas conta um pouquinho como foi o começo com 16 anos pregando o evangelho. Bom, o início de tudo que eu acho lindo assim da parte do Senhor é porque assim, desde criança eu sempre estava na igreja devido aos meus pais. Mas o que a gente tem que diferenciar é que uma coisa é você estar indo para a igreja, outra coisa é você conhecer o Deus e o dono da igreja, né? Então, com o tempo, conforme foi passando, eu ia, porque os meus pais iam, me levavam e tudo mais, mas era necessário um verdadeiro encontro. E Deus tinha até mesmo usado, numa igreja bem simples, pequena, um pregador, e no final ele estava orando por todo mundo, e ele fez uma fila ali para as pessoas receberem oração. E num dado momento, quando eu passei assim, ele orou pela minha vida e perguntou meu nome. Ele disse assim, qual o seu nome, jovem? E eu disse assim, é Daniel. Aí ele, sabe, Daniel, Deus ele quer levantar jovens como você para pregar a sua palavra. Só que até então, eu não sabia o que era ser pregador da palavra. Eu via pregadores ministrando, aquela coisa linda, falando de Jesus nos congressos e tudo mais, mas eu não sabia como chegar lá. Só que ele disse assim que Deus iria me usar para colocar muitos pregadores no bolso. E o que eu achei interessante é que na mesma hora, Deus colocou no meu coração, não, eu não quero colocar ninguém no bolso. Eu só quero pregar a palavra do Senhor Jesus e isso basta, que as vidas sejam edificadas. E aí eu saí dali refletindo naquilo, porque eu nunca tinha recebido uma palavra dessa, de eu pregar, porque os meus pais, na verdade a minha família é mais de levita do que qualquer outra coisa, né? Eles cantam, meu pai, né? Então vamos voltar. Veio de um lar cristão. Isso, perfeito, um lar cristão, mas... Os pais pastores, como que funcionou? O meu pai sempre louvando ao Senhor. Tem até hoje igrejas que eu vou ministrar, que quando ele chega, ele, aqui eu já vim há tantos anos atrás, tudo mais. Não, esse pastor aqui eu conheço e tudo mais, porque tem mais estrada do que eu. Então, assim, meu pai sempre louvando, a minha mãe como nossa coluna de oração, porque às vezes as pessoas veem a gente assim de pé no ministério, mas não vê que o que nos fortalece e nos faz permanecer de pé é uns bastidores. E aí, no caso, a minha mãe tem sido essa coluna de oração, que enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, ela está em oração por nós para que o ministério permaneça, né, de pé. Os bastidores, né, Dani? Sim. Existe uma vida além do terno, além do microfone. Sim. E, tipo assim, quando ele falou isso, eu saí daquilo pensando, e agora? Como que eu vou ser um pregador? E aí eu comecei na época a pesquisar na internet, vídeos de pregação, até de pregadores mirim, e eu vendo aquela coisa linda e tudo mais, eles ministrando naquela ousadia, e eu pensando, e agora? Como que eu vou chegar até isso daqui? E foi buscando saber o que era ser um pregador, que eu conheci o Deus da pregação. E isso eu acho que é fundamental, porque muitos, hoje em dia, eles conhecem muito de pregação, mas o que está faltando na atualidade, principalmente no meio dessa geração, é conhecer o Deus da pregação e não só pregar, porque aí muda e é totalmente diferente. Então foi quando no círculo de oração, minha mãe já sabia que eu estava nessa sede de querer pregar. Só que assim, Deus ele tem suas formas de trabalhar. A gente nunca sabe a maneira que Deus ele vai chegar para cumprir a promessa, né? Porque a gente pensa que ele vai vir de um jeito, ele vem do outro, vai vir de um lado, ele vem de um jeito totalmente diferente, mas ele tem seus caminhos sempre a mais para cumprir aquilo que ele falou. E do nada minha mãe virou para as dirigentes de oração e disse assim, olha, meu filho é pregador. E eu, mãe, como que a senhora fala isso? Eu nunca tinha pregado. Tá certo. E aí, de repente, me deram uma oportunidade. A mãe vê além. Me deram uma oportunidade, meu amigo, para dar uma saudação. E naquele dia eu lembro que eu falei sobre Mateus capítulo 4, sobre a tentação que Jesus enfrentou, né, de Satanás. E ali eu percebi que realmente Deus tinha algo comigo.
porque eu percebi que as palavras que estavam sendo liberadas através da minha boca não era algo de mim. Do nada eu percebi que o Espírito Santo estava tomando a minha boca e vindo palavras assim que eu nem esperava vir. E ali eu entendi que Deus tinha algo na minha vida. Que bênção, Dani.